Boa noite, quem tá chegando. Fala pra mim se tá o som bem. Seja bem-vinda, Maria, seja bem-vinda, Cleusa. Olha se o som tá saindo bem pra vocês. Dá um okzinho pra mim, se tá saindo bem, se a imagem também tá boa, pra me dar um direcionamento aqui da nossa live de hoje. Tá ouvindo bem? Dá um okzinho pra mim se tá ouvindo bem, Maria. Seja bem-vinda também, Maria. Dá um okzinho pra mim, gente, se tá saindo o som certinho. E se tá saindo também a imagem certinha, pra mim saber que daí tava a internet não muito boa aqui. Mas acontece que não tá caindo, tá ok? Que ótimo então, Cleusa. E vocês, meninas, como que passaram o final de semana? Passaram bem? Cuidaram de vocês? Cuidou da autoimagem de vocês? Porque é um tema que nós vamos falar na live de hoje, né? O que será que é essa autoimagem? Como eu vejo, meninas, desafios nas meninas que eu atendo dentro do processo sobre a autoimagem. Muitas vezes, né, a pessoa esquece. Muitas vezes não, a maioria das pessoas esquecem que a pessoa mais importante que tem é a gente. E a pessoa deixa se perder ali, né? Ah, sempre se cuida, que ótimo, Cleusa, isso mesmo. Tem que se cuidar, porque eu sempre falo assim, né? A pessoa mais importante é a gente. Depois vem a outras pessoas. Só que, infelizmente, não é a maioria que pensa desse jeito. É a minoria. E a gente tem que fazer parte da minoria para poder ajudar outras pessoas também a melhorar nessa autoimagem. Então, hoje na live de vocês, eu vou trazer 8 passos para vocês de como a gente pode melhorar a nossa autoimagem. Eu também já passei por isso, então um desafio que eu tive na minha vida, que eu tive que aprender também a criar essa autoimagem que eu não tinha também. Foi fácil no começo? Não foi fácil, porém a gente passa pelo desafio para deixar a gente mais forte todos os dias, né? Então, o que vem essa palavra autoimagem primeiro? Tem que ter uma definição para a gente poder entender, né? Então, é a maneira que eu me vejo, não é a aparência da gente, é como eu me vejo. Vou falar de mim um pouquinho. Quem sabe vocês se encaixam também no mesmo percurso. Seja bem-vinda, Bernardina. Gente, traz um caderninho para vocês, que eu vou passar para vocês 8 passos da autoimagem que me ajudou como pessoa, como profissional. E hoje eu ajudo também outras pessoas criando essa autoimagem boa nelas, tá? Porque é aquilo que você vê de você. Não é a tua aparência, mas sim aquilo que vem do seu interior, aquilo que você mostra. Porque a gente é assim, ó, dentro da física quântica, fala que nós somos energia. E é bem isso mesmo. Nós somos energia. Na física mostra isso. Então a gente tem a capacidade de atrair as pessoas ou expelir as pessoas. Se a gente é uma pessoa, gente, que vive somente... botou a minha blusa aqui. Somente reclamando da vida, com certeza a gente vai acabar repelindo aquilo ali. E a gente precisa melhorar isso como pessoa. Então, isso que a gente vai falando na nossa live de hoje. Então, eu pergunto para você, como que está sendo os seus resultados físicos com você mesma? Para e pensa um pouquinho. Se fosse para você se olhar no espelho hoje, qual nota que você daria para você? O que você diria para essa pessoa maravilhosa que está em frente ao espelho? Porque assim, se você não se acha essa pessoa maravilhosa, alguma coisa tá errado, gente. Porque a pessoa mais importante, primeiramente, sou eu. Quem de vocês aqui já andou de avião? Ouviu a aeromoça falar assim, né? Se por acaso de dar uns interpério no caminho, assim, dentro do avião, se cair a máscara no seu colo, primeiramente você coloca a máscara em você mesmo, para você depois colocar no próximo. Porque se você colocar em você, você consegue salvar o próximo também. Isso mesmo, IVS Arapongas, eu me amo. Essa é a palavra que a gente tem que usar. Só que não é só falar, é a gente mostrar pelo nosso exemplo, pela nossa energia. Então, a gente vai trabalhar isso daí, né? Nunca andou de avião? Então, o dia que você andar de avião, a aeromoça vai falar isso pra você. Se por acaso passarmos no caminho e esse caminho não estiver muito bom, dá umas balançadas no avião aqui,
vai lá e coloca a máscara em você primeiro. Se o teu filho estiver do lado, não, é você primeiro. Primeiro você se salva para poder salvar o outro. É assim que entra dentro do processo. Gente, vamos fazer assim, ó. Todo mundo que tá aqui na live, vou pedir sua ajuda. Pegue aquele aviãozinho que tá ali, ó. Vamos enviar para 10 amigas, porque vai estar vindo mais pessoas para a live. Daí o Instagram entende que é algo importante e ele entrega para mais pessoas. Porque pensa com vocês, quantas pessoas lá fora, seja bem-vinda, Erineide, quantas pessoas lá fora também tá lá, gente, que não tem a sua autoimagem com ela mesma. E hoje eu vou estar dando para vocês os 8 passos de como a gente melhorar a nossa autoimagem. O que a gente precisa fazer? Então eu vou apertar naquele aviãozinho ali, vocês também apertam. Vou convidar 10 pessoas para a live e vocês também convidem, tá? Me ajuda então. Vamos apertar aqui e vamos enviar para 10 pessoas para estar vindo na live de hoje também assistir e pegar essas informações que eu vou passar para vocês, tá? Tô mandando, envia vocês também para 10 amigas para estar vindo assistir também com a gente aqui hoje. Isso, já mandei para as minhas 10. Manda vocês também para 10 de vocês. Então vamos lá. O que eu quero que vocês anotem no caderninho de vocês, tá bom, Irineide? Marca o seu também. O que você anda falando para você? Quando você se vê, você com você mesma. Não é o outro, gente. Não importa o outro, importa eu. O que eu falo para mim quando eu me olho no espelho? Quando eu paro um pouquinho e começo a conversar comigo mesma? Ou seja, de manhãzinha, quando você acorda, eu falo assim que de manhã é meu horário. A hora que eu acordo, eu tiro 2 horas para mim de manhã. Depois que eu cuido de mim de manhã, na parte da minha meditação, na minha oração, no exercício físico, da minha hidratação, corrigir a parte suplementar, daí eu estou pronta para outras pessoas. Porque se a gente não estiver bem com a gente, como que eu vou estar bem para ajudar os outros? Como que eu vou estar refletindo essa autoimagem, tá? Só que não foi sempre assim, gente. No começo, eu também tinha meus desafios. Sabe aquela pessoa que não falava? Era eu. Vergonhosa? Era eu. Que não se olhava no espelho e não tinha capacidade de se achar que você era uma pessoa importante, que você era capaz de se amar primeiro? Porque eu fui ensinada, gente, desde pequena, servir o outro, mas sempre deixava em segundo plano eu. Por quê? É normal, a gente aprende assim. Só que daí você vai aprendendo com o conhecimento, com os cursos, convivência com outras pessoas, que primeiro é a gente, para depois ser a outra pessoa. Porque se você estiver bem, você está bem também para o outro. Daí você consegue ajudar o outro. Eu sempre falo assim da minha mãe, uma pessoa, para mim, a pessoa mais importante que tem para mim, depois de mim, é a minha mãe. Eu cuido de mim e cuido da minha mãe do jeito que tem que cuidar. Que eu falo assim que eu desejo chegar com a minha mãe com 110 anos dela de boa, gente. Viver bem, ter ela perto de mim muito, muito, muito tempo. Então eu faço a minha parte. Porque o Dr. Nathaniel sempre fala assim, né? Que 80% da nossa qualidade de vida está na nossa mão. É a gente que tem as escolhas. É a gente que faz isso acontecer. Então, somente 20% está relacionado à genética, ao nosso meio. Agora, as escolhas que eu faço está na minha mão, 80%. Então, para os meus pais, eu faço as melhores escolhas. Eles também hoje, meu esposo. Porque são pessoas importantes. Mas, além deles, primeiramente, sou eu. Coloca aqui para mim, na live, quem se acha a pessoa mais importante. Acha não, tem certeza que é a pessoa mais importante que é você. Coloca para mim na live aqui, gente. Quem se acha que eu sou a pessoa mais importante? Porque a partir do momento que você se acha mais importante, a sua autoimagem já começa a melhorar. Então, isso é importante. Vocês sabem por que a nossa autoimagem muitas vezes se perde pelo caminho? Por causa das frustrações que a gente passa no nosso dia a dia. Já aconteceu com vocês? De fazer um planejamento, entrar a fazer alguma coisa, chega no meio do percurso, você se perde ali. Muito bem, Espaço Denilson. Você é a pessoa mais importante. Depois é o outro. Então, cuidar-se de você para o outro, né? Eu sempre falo isso pro meu esposo. Ele fala assim, nossa, já voltou da academia, já fez o seu... Fiz, por quê? Eu estou cuidando de mim primeiro para você.
Não dá para cuidar de você para depois cuidar de mim. Muito bem, Irineide, isso mesmo. Porque se você estiver bem, o outro vai estar bem. Então, quando a gente começa a ter muitas frustrações pelo caminho, a gente começa a perder esse brilho. E chega um momento que você se olha no espelho e não é capaz mais de se ver. Então, a gente precisa fazer o quê? Isso mesmo, IVS Arapongas, é a gente. Então, para a gente continuar com isso no foco, gente, e sempre estar cuidando dessa pessoa mais importante que é eu, a gente tem que fazer alguns passos e começar a observar. Será que eu não estou fazendo aquilo todo dia? A primeira coisa que a gente tem que observar é a parte física da gente. Esse aqui é físico, isso aqui é uma carne física. Então, se esse corpo físico, ele estiver bem, o nosso emocional tá bem também. Eu sempre falo assim, né? Imagina só, vai agora nesse momento uma recepção no hospital. As pessoas que chegam ali estão bem? As pessoas que estão ali realmente vão ter energia e qualidade de vida para outras pessoas? Então, a maior parte das vezes, a pessoa chega ali, ela não tá bem com ela mesma. Então, acaba afetando o outro também. Então, a gente tem que estar bem. Então, o nosso físico precisa estar bem. Então, eu pergunto para você, quando você está dormindo, você está acordando realmente descansada? Com energia e com disposição? Será que o meu nível de energia e disposição durante o dia não está bem? Está caindo? Se está caindo, gente, alguma coisa não está bem no meu físico, primeiramente. Será que quando eu estou escolhendo os meus alimentos, será que realmente eu estou escolhendo alimentos para ter energia e disposição? Porque a função do alimento não é somente nutrir o corpo, é dar energia e disposição. Se eu acabei de comer, passou 1 hora e meia depois, e eu não estou tendo energia e disposição, estou com aquele cansaço, aquela sonolência, é sinal que eu fiz a minha escolha errada. Depois, será que realmente eu estou tomando a quantidade de água que eu preciso para que o meu corpo esteja hidratado? Gente, lembrando vocês que 70% do nosso corpo é água. Então, se eu não coloco água para dentro, como é que vai sair a sujeira do corpo interno para fora? Como que eu vou ter esse nível de hidratação corretamente? E lembrando que nós temos vitaminas solúveis e insolúveis. As vitaminas solúveis, elas são a água. Então, se eu coloco alimento para dentro, mas não coloco água, você acha que essas vitaminas vão ser recebidas no meu corpo? Não consegue, gente. Igual a gente tem a vitamina que é solvida a boas gorduras. A vitamina da ADEC, né? A vitamina E, a K, a D, são vitaminas que são absorvidas no nosso corpo pela gordura. Então, a gente precisa... É gorduras boas, tá? Não vamos me confundir. Gorduras com gorduras saturadas ou gordura corporal. Tô falando gorduras boas. Então, a gente precisa ter as gorduras boas todo dia para que realmente esses nutrientes sejam absorvidos no nosso corpo, tá? Então, é importante. Então, eu pergunto para você está se movimentando? Tá fazendo todo dia, 30 minutos por dia, um exercício físico? Não precisa ser só academia não, gente. Pode ser uma caminhada, andar de bicicleta, andar com o cachorro, fazer polichinelo. 30 minutos todo dia, você está fazendo isso? Será que eu estou corrigindo as deficiências nutricionais que o meu corpo precisa? Pensa com vocês. Nós moramos num país tropical. Então, a gente tem sol constante. E a vitamina D, ela é primordial para o nosso humor também, para a gente poder ter uma noite de sono adequada, para a gente ter descanso. E muitas vezes a gente fica dentro em 4 paredes, trabalhando em luz, as luzes brancas, né? Vem ser a luz transparente, a branca vem ser vermelha, a gente precisa daquela luz que era antiga, que tem que ser aquela luz que é transparente, não a luz branca, que tira a nossa energia. E a gente acaba ficando desse jeito. E a gente não percebe. E o nosso corpo vai guardando isso daí. Então eu pergunto para você, como que está o teu resultado físico? Como que você está se vendo hoje diante do espelho? Será que aquilo que eu estou vendo não está me agradando? Será que eu não estou sendo uma pessoa feliz? Será que eu não estou conseguindo ter aquela qualidade de vida que eu sempre quis? Então, se eu não estou tendo, eu preciso melhorar a minha autoimagem. E como que eu faço para estar melhorando essa autoimagem? Eu vou dar para vocês 8 passos para isso. Vou dar o primeiro passo. Escreve para mim no caderninho de vocês, se vocês fazem isso e o que eu preciso fazer.
Primeiro passo, gente. Você é feliz, vida? Isso mesmo, tem que ser feliz, tem que ser grata. Ontem a gente teve um curso à tarde, né? Fiquei ontem da meio-dia até 7 horas da noite estudando. Porque durante a semana eu trabalho, no final de semana a gente tem que estudar. Porque é o momento que você aprende. Quanto mais você busca conhecimento, mais você melhora a sua autoimagem. Foi uma das coisas que eu consegui comigo. Levei 2 anos, mas eliminei 7 quilos. Parabéns! O importante é que tenha constância. Não é somente começar, é ter constância para chegar onde você precisa todos os dias. E ser 1% melhor todos os dias naquilo que eu busco. Eu falo, ser 100% em tudo, gente, não é fácil, é difícil. Mas ser 1% melhor todos os dias naquilo que eu quero, você chega a ser 100% num ano. Porque um ano tem 365 dias. Se você melhora 1% todos os dias, você vai melhorar quanto no ano? Então isso é importante. É porque as pessoas muitas vezes não têm a paciência para melhorar esse 1% todos os dias, tá? Então, o primeiro passo que a gente tem que ter com a gente, marca aí. Primeiro passo para melhorar a nossa autoimagem. Perca o medo do espelho. O espelho, gente, ele não é o nosso inimigo. O espelho é nosso amigo. Ele vai mostrar pra gente aquilo que a gente tem medo de ver, vergonha de ver, tá? Eu falava assim que tô chegando nos meus 47 anos, né? Eu falava, meu Deus do céu, as minhas bochechas vão estar diferentes com a minha idade que eu vou ter. Eu tinha medo de chegar aos meus 47, porque eu, antes, há 25 anos atrás, eu não entendia a importância, né, da gente cuidar da gente. Hoje não tenho medo de nada. Igual a vida que eu tenho medo de nada. Também não tenho, porque tudo tá na mão da gente, né? Agora, lembrando que nós temos o livre-arbítrio da escolha, né? Fazer o certo ou fazer o errado. É a gente que escolhe. Então, se eu tô escolhendo fazer aquilo que é certo pra mim, na minha autoimagem, com certeza eu vou ter ela bem. Agora, se eu não melhorar nessa parte, vai fazer 54 anos? Que delícia! Vou chegar aí. 54, 60, 70, 80, 90, 100, 105 anos. Esse é o que eu desejo chegar, 105, 110. Porque é algo que eu desejo. Então, quando você deseja ardentemente e você faz o que tem que ser feito, você vai chegar naquilo que você tanto busca. Porque se diz assim, dentro da neurociência e física quântica, né? Nós somos aquilo que nós desejamos. Porque nós somos filhos do Criador. E o Criador, ele quer coisa somente boa pra gente. É as escolhas que a gente faz na nossa vida que a gente tem aquilo positivo ou não é positivo. É o livre-arbítrio, né? Porque ele é só bondade. É a gente que escolhe as coisas muitas vezes erradas, tentando acertar, a gente erra. Mas faz parte da trajetória da vida da gente. Nós somos seres humanos, né? Seres humanos erram. E feliz daquele que erra, reconhece teu erro e usa esse erro como uma pedra a mais para você subir. Eu sempre vejo isso daí. Errar faz parte. A gente não pode ficar continuando no erro, porque daí você não está tendo aprendizado. Porque o erro é feito para a gente aprender, né? Então, o primeiro passo. Perca o medo de se olhar no espelho. Olhe e seja crítico construtivo com você mesmo. Porque criticar, gente, é fácil. Agora, criticar construtivamente é diferente. O que é criticar construtivo? Você viu, nossa, vou dar um exemplo para vocês. Então, eu era uma pessoa muito negativa. Não parece, né? Mas eu era. Eu achava sempre assim, que tudo dava certo para os outros, menos comigo. Sempre, eu olhava no espelho e falava para mim que eu era incapaz de conseguir tal coisa. Mas quando eu comecei a me desenvolver humanamente, né? Há 20 e poucos anos atrás que eu faço desenvolvimento humano, que é desenvolver a mim primeiro, porque eu trabalho com pessoas. Eu lido com pessoas todos os dias, tanto na parte da educação, como também dentro do meu trabalho de qualidade de vida e bem-estar. Eu trabalho com pessoas. Então, como que eu ia ajudar o outro se eu não estava bem comigo mesmo? Daí eu comecei a fazer o desenvolvimento humano comigo, chama desenvolvimento pessoal. Então, nesse desenvolvimento pessoal, a gente lê muitos livros, a gente faz curso para esse desenvolvimento. Daí tinha uma prática que era assim, você tinha que se olhar no espelho, olho no olho, e começar a agradecer 3 coisas que eram boas para você.
A primeira vez que eu olhei em mim no espelho, olho a olho, eu não conseguia olhar no meu olho. Porque eu tinha medo da realidade do que aquilo que eu tinha. Eu era uma pessoa muito vergonhosa, muito tímida, eu não conseguia falar em público. Se a pessoa falasse comigo, eu me escondia. Por quê? Era a minha personalidade, muito vergonhosa. Só que eu tive que aprender a me desenvolver para essa parte. E eu descobri o dom que eu tinha, o dom da fala, o dom de ensinar, o dom de ouvir, o dom de aprender. Então isso era importante para mim. Daí eu comecei a me desenvolver. Daí quando a gente fez primeiramente essa técnica de olhar no espelho e agradecer e começar a falar para você, né? Que você é filha do Criador, você merece todas as coisas boas, você é uma pessoa forte, uma pessoa vencedora. Começar a ver, ouvir e falar coisas boas. Daí você começa a mudar a sua vibe. E foi assim que eu comecei a fazer essa mudança. Eu comecei a ouvir melhor coisas boas, ler coisas boas e também falar coisas boas. Hoje eu estou aqui falando, vida, mas não era assim. Era uma pessoa que não conseguia falar em público. Eu fui me desenvolvendo ano a ano, porque eu tinha um desejo ardente de poder ensinar outras pessoas, falar com outras pessoas. Daí eu fui me encontrando e fui fazendo o processo. E hoje as pessoas, né, igual semana passada, uma colega de trabalho falou assim pra mim: como é bom estar ao seu lado, a gente sente essa energia gostosa. Por quê? Só que não era assim. A gente se desenvolveu para poder chegar nesse ponto. Então, gente, eu consegui, vocês também conseguem. Cuidar dessa autoimagem, se ver da maneira que tem que ser visto. Hoje, olha, pensa com vocês, eu tinha 25 anos, minha calça era 42. Hoje eu tenho 47, minha calça 36, 34, depende do modelo dela. Porque eram as escolhas que eu estava fazendo diariamente que me estavam levando para aquele processo. Então, foram as escolhas que eu deixei de fazer dia a dia que me levou a um novo processo. Porque tudo é decisão, tudo é escolha. O certo ou errado também está na mão da gente. Então, não tenha medo de se olhar no espelho, porque o espelho é a realidade. E não tenha medo da própria crítica construtiva que você vai fazer para você mesmo. E coloca no papel. Ah, eu preciso mudar isso. Então coloca no papel e muda. Não tenha medo. Mas se eu errar no caminho, sem problema, gente. Alinha e volta de novo. Então, final de semana, você viu que eu até postei no meu story. Tinha festa na cidade que eu moro, fez 62 anos, né? E eu fui na festa também, como todo mundo foi. E tinha um amigo nosso que estava vendendo as pizzas em pedaço, né? Daí eu falei, hoje eu vou comer uma pizza no sábado. Peguei uma pizza e fui comer, o meu esposo. E nisso, alguns alunos meus, né, que eu trabalho também na área da educação, me viu. Nossa, você tá comendo tal coisa? Eu falei, sim, você quer um pedaço? De vez em quando pode, é todo dia? Não é todo dia, é de vez em quando. Faz parte. Então é isso quando você constrói a sua autoimagem. Você não tem mais medo de errar. Se você errar, você já se organizou para não errar. Se você errar hoje, amanhã é outro dia e você continua no foco fazendo o que tem que ser feito. É para isso que é feito, gente. Por isso que vem a crítica construtiva. Segundo passo para vocês. Invista em autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é libertador. A única maneira de você se transformar, gente, é o conhecimento. Hoje eu coloquei no meu store 4 livros que eu leio, já li e leio muitas vezes para poder fazer o quê? Sempre estar dentro do caminho correto. Quanto mais você busca conhecimento, mais esse conhecimento te liberta. Quanto menos informações você busca, mais você fica encaixadinho na tua caixa. Tudo que vocês quiserem, gente, na vida da gente foi escrito. Uma coisa que eu gosto muito, eu adoro trabalhar com famílias. Tanto que eu faço parte da pastoral familiar, porque eu gosto dessa parte. O que eu faço para os cursos de noivo? Eu faço curso, eu leio, eu escuto sobre família. Por quê? Para mim poder falar, sentir aquilo ali, eu preciso estar com ele dentro de mim. Então, por isso que a gente é o que a gente ouve, é o que a gente lê, é o que a gente fala. Jim Rohn fala assim, Jim Rohn é um grande filósofo de negócio. Ele falava assim pra gente, que hoje ele não é mais vivo, né? Ele é já falecido. Então tem muito áudios de livro dele, ele fala, coloque guardas no seu pensamento.
porque a nossa mente, ela é muito poderosa. Então, cuide daquilo que você anda colocando dentro da sua mente, daquilo que você está vendo, daquilo que você está falando, porque é aquilo que você vai se transformar todo dia. Eu sou apaixonada por alimentação, eu gosto de ensinar sobre alimentação. Então, todo dia eu leio sobre a alimentação. Todo dia eu estudo sobre suplementação. No meu story você vê a minha rotina diária, porque é aquilo que eu gosto de fazer. Não é sacrifício, é prazeroso. Daí você acaba levando isso para outras pessoas. Então, se você gosta de uma coisa boa e você quer isso para você, ame o conhecimento. Busque esse conhecimento. Engula esse conhecimento e pratique. Porque o conhecimento, ele só vai servir para você se realmente você praticar ele todos os dias. Não é a quantidade de livros que você lê, é o livro que você lê e coloca ele em prática. Porque o conhecimento não é feito para ficar na gaveta. O conhecimento, ele é feito para ser praticado todos os dias. Esse é o segundo passo para vocês da autoimagem. Terceiro passo, busque estar próximo de pessoas que te traz e te acrescenta coisas boas. Não sei se vocês já passaram por isso. Conta pra mim alguém que tá aqui na live, tá? Você chega num lugar, se sente que a energia, a pessoa tira a sua energia. Já passou isso? Ou vai alguém na tua casa e você vê que a sua energia foi embora. Já aconteceu isso com vocês? Eu já aconteceu. Então isso é o quê? Nós somos energias da física quântica. Então se você tá no meio que não te agrada nada, gente, não te agrega em nada, busque novas companhias. Busque mudar o meio que você tá. Porque se você tá no meio que só fala coisas negativas, tiram sua energia, como que você vai conseguir sobressair? Nós somos frutos do meio que a gente vive. Ah, mas é na minha casa, o que eu faço? Então, coloque coisas dentro da sua cabeça todos os dias para que você seja forte. Muitas vezes, é isso mesmo, VS Arapongas, muitas vezes, com vocês, comigo também acontece isso, muitas vezes. O que eu faço? Eu já anulo na hora, já mudo o meu pensamento e começo a melhorar. E muitas vezes saio do ambiente mesmo. Porque aquele ambiente não está me acrescentando em nada, ele está tirando a minha energia. Então eu preciso agregar na vida dos outros, não tirar da vida dos outros. Agregue coisas boas e expila coisas que não são boas. Então é o terceiro passo que eu dei para vocês. Quarto passo, inclua o autocuidado na sua rotina, gente. Pensa com vocês, cuidar da nossa pele, cuidar do nosso cabelo, cuidar do nosso corpo. Isso é um cuidado com você mesma. Então, a gente precisa ter esse momento para nós mesmos. Meu caso, fui no trabalho, mas hoje está tudo bem. Ela não trabalha mais comigo. É bem assim mesmo, vida. Muitas vezes, porque eu falo assim, ó. Marido, a gente escolhe. Pai e mãe, a gente não escolhe. Trabalho a gente escolhe, mas as pessoas que estão dentro do trabalho, nós não escolhemos. Eu sempre falo assim, não importa do meio que eu vim, não importa do pai e a mãe que eu tive. O que importa é a decisão que eu tomo comigo mesmo para me transformar numa pessoa melhor. Ah, eu escolhi trabalhar em tal lugar. Eu não escolhi as pessoas para trabalhar comigo, eu escolhi o trabalho, mas as pessoas vieram no pacote. Então, muitas vezes, eu vou ter que trocar de trabalho para que eu possa me desenvolver melhor. Ou muitas vezes também, aquelas pessoas vão ser passageiras ali. Porque ninguém aguenta ficar perto, gente, de pessoas negativas que falam coisas ruins o tempo inteiro. Pessoas ingratas. Mas agora, se você é uma pessoa grata, você pode ter certeza que você começa a limpar esse ambiente pela sua energia, pela sua qualidade de vida, e as pessoas vão, ó, e vai ficando perto de você somente pessoas boas. Hoje fui a esteticista, sempre faço a limpeza de pele. Isso mesmo, é um autocuidado. É para você mesma. Então faça aquilo que você gosta. Gente, eu amo fazer exercício físico. Antes não era assim. Eu fui acostumando. Então hoje na minha cidade, a academia que eu faço não estava aberta, porque é feriado na minha cidade. O que eu fiz? Fiz em casa. Porque é algo comigo. Eu não faço para o outro, eu faço para mim. É o autocuidado que eu gosto para mim. Então a gente tem que fazer isso. Isso é importante. Quinto passo, gente. Evolua e melhore sua autoimagem diariamente.
faça sempre a melhor escolha. Como que a gente faz a melhor escolha pra gente? Tudo na minha vida eu faço da seguinte forma. Se eu vou comprar alguma coisa, vou investir em algo, eu sempre coloco na minha frente. Não estou falando de religião aqui, gente. Eu estou falando de fé. Fé no Criador, fé em algo maior. Sempre peço para Ele primeiro, antes de fazer qualquer coisa. Quando eu entro aqui na live, eu falo, Senhor, me use para que eu chegue em mais uma pessoa a mais. O que eu fale para essas pessoas leva a ele a atingir a sua qualidade de vida e se encontrar dentro dele. Porque quando eu me encontro comigo mesmo, tudo se transforma. A minha autoimagem melhora. Daí eu consigo chegar também no outro cada dia mais. Toda vez que eu posto no meu story, eu peço para ele, Senhor, me use como um instrumento. Quando eu vou atender os meus alunos, me use, Senhor, como instrumento. Porque eu sou dele, não sou de mais ninguém. Então isso é importante. Então evolua todo dia. Evolua e melhore você como pessoa, gente. Seja essa pessoa forte que a gente tem que ser. Porque sempre foi assim, não, mas você vai construindo um passo de cada vez, um pouquinho todos os dias, até você chegar nessa couraça forte de poder chegar também nas outras pessoas, que é importante para a nossa vida. Sexto passo, alimente do que é bom. Ponha dentro de você, gente, nessa semente que está aqui dentro, coisas boas. Coma coisas boas, porque assim, nós somos uma semente. Você coloca você no solo. Se você plantar a sementinha, mas você não regar ela corretamente, esse solo não tiver tudo equilibrado certinho, vocês acham que essa sementinha vai crescer? Ou será que ela vai morrer? E nós somos a mesma coisa. O nosso corpo é essa semente. Então, o que você colocar para dentro, você tem o poder de fortalecer ou destruir. Depende só da gente. As escolhas é nossa, gente. É o livre-arbítrio. Se eu estou abrindo a minha geladeira todo dia e aqueles alimentos que estão lá são alimentos que eu só rasgo e destampo, que vai durar 20 dias, 50 dias, um mês ou mais na geladeira, tome cuidado. Aquilo ali não são alimentos que vai nutrir a sua semente, mas sim vai, como se diz, paralisar a sua semente. Então a gente tem que saber fazer as boas escolhas. E isso não é somente para a parte da alimentação, gente. É também para aquilo que eu trago para dentro da minha casa. Cuide daquilo que você traz para dentro da sua casa. A sua casa é o melhor lugar que tem que ser. É nele que você escolheu morar por toda a sua vida. E esse corpo aqui, ó, eu quero que ele dure pelo menos uns 105 anos, 110 anos. Então, são as escolhas que eu faço todos os dias. Então, alimente-se do bom. O bom alimento, os bons livros, as boas informações, as boas companhias, as pessoas que vêm te agregar. Aprenda a ter os 3 tipos de pessoa. Associação limitada, parcialmente limitada, totalmente limitada. Se é uma pessoa que só vem para encher o saco e atrapalhar, associação limitada, gente. Não está perto. Ouve, mas não escuta. Se é uma pessoa que dá para agregar, então parcialmente. Se é uma pessoa que vem agregar para você e tanto para a pessoa, é totalmente junto ali. A gente tem que saber fazer essa separação. Então, coloque coisas boas em você. Mas comece pelas escolhas corretas. Para você realmente ter essa qualidade de vida que você busca. 7º passo. Determine e realize as mudanças. Amo viajar. Quando estou viajando para casa, também é uma alegria. Sim, gente, eu amo a minha casa. Eu falo assim para minha mãe, mãe, a casa da senhora é maravilhosa, mas a minha casa é minha casa. Porque é o jeitinho da gente, é o cheirinho da gente. Hoje eu quero fazer tal coisa, eu faço. Se eu não quero fazer, também não faço. Então, gente, é maravilhoso a gente ter a casa da gente. Eu sempre falo pro meu esposo, o nosso ambiente é o nosso ambiente. Porque é ali que você tá todo aconchegante, né? É tudo do teu jeito. Eu adoro viajar também, vida. Amo viajar. Ó, agora, ontem eu fiquei fora. Agora, mês de setembro, vou para um congresso em São Paulo. A gente vai na quinta-feira, volta no domingo. Vou conhecer mais coisas, gente nova, coisa boa, um congresso internacional. Então, são coisas que agregam na vida da gente. Isso é gostoso. Eu não trabalho na minha cidade, eu trabalho fora, 3 vezes a semana, né? Para mim, é um percurso, é muito gostoso onde eu vou trabalhar. Por quê? Traz alegria.
É prazeroso a gente estar ali. Então a gente tem que determinar a mudança da gente também. A gente não tem que ter medo. A gente não precisa ter medo da mudança. A mudança é boa. O que acontece é que muitas vezes a gente tem medo de sair da zona de conforto. O que eu conheço, né? Onde eu conheço fica mais fácil para mim. Mas vai que não dá certo. Se não dá certo, gente, sem problema. Começa de novo. Então a gente tem medo do novo. E a gente não pode ter medo do novo. Quando eu comecei a trabalhar na área da educação, né, eu sempre falava assim para mim, meu Deus, como é que eu vou conseguir ensinar alguém? E hoje é gratificante você ensinar, você tá ali na área da alimentação, tá ensinando, tá aqui, gente. Quando eu fiz as primeiras lives minhas, meu Deus do céu, eu me perdia na anotação que eu fazia. Eu ficava nervosa de estar falando. Hoje não. Hoje de boa, venho aqui e faço. Boa noite, Jane, tudo bem? Que bom que você tá aqui também. Pensa assim, ó, hoje já não é mais assim. Então é a prática, gente, é repetir, repetir, repetir. A repetição, ela é a mãe do aprendizado. Não existe outra maneira de você aprender. Pensa com vocês. Uma boa dona de casa, para se tornar uma boa dona de casa, é repetir aquela ação diariamente. Um dentista, para ele ser um excelente dentista, é repetir aquilo ali todo dia. Para você criar músculo na academia, você precisa repetir o treino todo dia, todo dia, todo dia. Faz parte. Eu quero ser uma boa mãe. Gente, quantas vezes vocês mães falam e falam e falam para o filho, né? Ah, que a internet estava ruim. A semana passada, Jane, o meu também caiu a internet, não consegui voltar, quase nem consegui salvar a live, que estava oscilando demais a minha internet também. Estava formando chuva, né? Daí a internet não parava. Depois eu consegui salvar ela no finalzinho da live, né? Tudo ótimo. Aqui também tá ótimo, Jane. Graças a Deus, cada dia é melhor, né? Eu falo assim que todos os dias é cada dia melhor. Porque o nosso cérebro, ele quer motivação, ele quer pra isso, né? Daí ele falaram pra mim hoje, nossa, todo dia que você fala, todo dia tá melhor. Eu falei, todo dia. Por quê? Se eu não falar, você acha que vai ficar? Se todo dia eu só reclamar? Não, gente, é assim mesmo. Que bom ouvir isso, tudo ótimo. Cada dia é melhor, é isso mesmo. Tem que colocar no nosso dia a dia, né? Então, gente, não tenha medo da mudança. A mudança, ela vem ajudar a gente a melhorar. Se eu errar, sem problema, começa de novo. Volta pro foco, alinha de novo, sem problema nenhum. 8º passo. Guarda bem o que eu vou falar para vocês. Mude a sua alimentação, depois a sua alimentação muda você. Não é fazer o inverso. Primeiro você coloca algo para dentro de você, daí você consegue mudar de dentro para fora. Não existe maneira, gente, de mudar a pessoa lá fora. Primeiro a gente muda para depois mudar o outro. Não tem jeito. Se alguma coisa de errado tá lá fora, alguma coisa de errado tá comigo aqui dentro. Então eu preciso mudar. Não tem jeito. Porque quando você muda, o outro muda. Quando você cuida de você, você reflete no outro também para cuidar. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Que é importantíssimo você essa parte de cuidar de você para poder cuidar do outro também. Mudar, né? Essa parte. Vou dar um exemplo da minha casa. Então, quando eu casei há 10 anos atrás, os hábitos do meu esposo não eram igual ao meu. Nossa, convivia junto? Convivia junto, né? Sempre na casa da minha mãe, em contato, tudo. Mas quando você vai para sua casa, é diferente. Daí eu fui conhecendo os hábitos dele. Então, na casa dele, não tinha o hábito de comer alimentos mesmo todos os dias à noite. Comia o que sobrava do almoço, ou era um lanche à noite. Não comia comida de verdade. E na minha casa não, na minha casa sempre foi a comida de verdade. Isso é acostumado dentro da minha casa. E sempre legumes, verduras. E do meu esposo não era assim. Era tudo que era empacotado. Daí quando ele veio para casa, ele comprou na minha casa o que ele comia na casa dele. E aquilo eu não comia. E foi estragando na geladeira, né? Daí ele falou assim, nossa, mas você não come isso daqui. Eu falei, não, vamos na minha mãe para você ver. Daí a gente foi na minha mãe, abriu a geladeira. Eu falei, o que tem aqui dentro da geladeira? Ele falou, comida de verdade. Eu falei, então é isso que a gente tem que ter todos os dias. A gente precisa de alimento para o nosso corpo realmente sentir aquilo que a gente precisa para a gente ter qualidade de vida. Daí eu pedi para ele para eu poder ir no mercado com ele. Daí vamos começar então, começando pela seção de proteínas, das carnes, né? Legumes, verduras, frutas. Eu falei, agora passa nas prateleiras e pega o que você quiser, que você era acostumada ainda. Daí ele pegou uma caixinha de bis e levou para casa.
Mas antes não era assim. Era aquilo que ele era acostumado a comer. E como resultado, o intestino dele melhorou, reduziu 8 quilos, melhorou a energia, é uma pessoa mais enfesada, uma pessoa mais calma. Então, nós somos aquilo que nós escolhemos. Então, não é na casa de vocês, gente. Na minha casa também passa por isso. Então, é ensinar pelo exemplo. É a melhor maneira de chegar na outra pessoa, é ensinar pelo exemplo. Não é só posição, é ensinar pelo exemplo. Daí, quando você ensina pelo exemplo, você pode, muitas vezes, fazer a correção, porque realmente você está fazendo. Então, isso é importante no nosso dia a dia. E vou dar para vocês mais duas sugestões. Falei que ia dar 8, né? Vou dar 10 para vocês. A 9ª sugestão: pare de se comparar com os outros, gente. O outro é o outro. Quantas vezes eu fiz isso, me comparar com outra pessoa, enquanto eu não entendi que o único desafio é comigo mesma. Não é mais com ninguém. É eu com eu mesma. É eu que preciso melhorar para que eu possa melhorar. Não adianta. Não é a minha irmã que é melhor que eu, a minha vizinha. Olha como ela faz aquilo. Ela faz daquele jeito, gente. A gente tem que ser a gente. Isso mesmo, vida. Ensinar pelo exemplo. Porque a pessoa vê você realmente fazendo. Isso é importante. E o 10º passo: aprenda com os seus desafios e resolva os seus problemas. Não tenha medo, gente. O desafio, ele veio para deixar a gente mais forte. Aprenda. O aprendizado daquilo vai se transformar em uma pessoa mais forte. E Benzuel sempre fala assim para nós. Benzuel é o nosso educador financeiro, é o nosso mentor financeiro. Ele tem a live deles que ele faz diariamente, tem o curso dele que está abrindo agora em agosto, né? Ele fala assim para nós, constantemente: o seu problema você vai contar para outra pessoa quando ele já foi resolvido. Porque ele não pode servir de medo, ele tem que servir de inspiração para outras pessoas. Porque todos nós vamos passar por aquele caminho. Então, muitas vezes, você está passando por algo hoje que vai ser um aprendizado para você poder ajudar outra pessoa lá na frente que vai passar pelo mesmo caminho. E mesmo que você pense, gente, quando você acha que ninguém está olhando você, tem alguém inspirando em você. Então, por isso, da importância da gente sempre fazer o que é certo, sempre fazer o que é honesto, porque é o rastro que a gente deixa. Meu pai sempre fala assim pra gente, né? Olha onde você vai passando e olhe para trás, porque lá atrás é o rastro que você está deixando. Nós somos igual a agulha. A gente vai passando e o rastro vai ficando. Então, que os nossos rastros que a gente passa todo dia seja rastro de agregar na vida das pessoas, porque lá fora tem pessoas sedentas para essa parte. É hoje mesmo, né? O Espaço Adenilson está falando que o curso do Benzuel começa hoje, à noite. 8 horas, 8h30, né? Começa o curso dele, para as pessoas que querem ter direcionamento de educação financeira. Benzuel, ele é um dos maiores não, é o melhor educador financeiro do Brasil. Essa é a meta dele. Então, a gente faz a mentoria com ele. Ele sempre fala isso. Um problema, ele se torna um problema se você aumentar ele. E quando você resolve esse problema, daí você pode contar com os outros. Porque realmente você vai poder agregar na vida das outras pessoas. Pegaram os outros passos, gente? Seja bem-vindas, minha Rafaela, amiga do EVS de Arapongas, né? Gente, ó, então a gente vai estar parando por aqui, que eu tenho que salvar essa live, senão eu não consigo salvar ela para vocês. Então, passei os 8 passos, né? Passei 10, nem foi 8, para você aumentar a sua autoimagem. Então, isso é importantíssimo. E a live do Benzuel já começou. Eu vou ver se eu consigo compartilhar a live com vocês também, tá bom? Gente, ó, beijo, fica com Deus, cuide da sua autoimagem, tá bom? E a gente se encontra semana que vem, na segunda-feira. Vocês tenham uma excelente semana de trabalho, cuide de vocês e a gente vai se vendo, tá bom? A gente vai curtindo nossa história aí. Beijo, gente, fica com Deus. Tenha uma excelente semana pra vocês. Tem aqui, ó, a live do Benzuel, a Denilson colocou, onde que vocês conseguem assistir a live dele, tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus. Até mais. Gratidão. Beijo, beijo.